Hoje nós estamos iniciando uma série de reflexões sobre a ressurreição de Jesus. E eu quero introduzir essa série com a seguinte notícia. Só um instante. Quero introduzir essa série com a seguinte notícia. Veja o que diz aí. Cientistas e historiadores americanos comprovam por meio de fatos inegáveis que a ressurreição de Jesus é uma lenda do primeiro século. Às vésperas da comemoração da Páscoa, a mais importante celebração para judeus e cristãos, cientistas comprovam que a ressurreição de Jesus não passou de uma grande lenda inventada por seus seguidores. Renomado cientista da religião da Universidade de São Paulo afirmou: os primeiros seguidores de Jesus não viram literalmente o Cristo ressurreto com seus olhos, tendo tão somente experimentado sua presença contínua com eles no coração. Irmãos, essa notícia não tem lá, viu? Eu montei isso aqui para vocês, para dar um susto em vocês, tá bom? Mas imagina, se você abre lá o seu portal de notícias e tem uma notícia como essa aqui. Como isso afetaria você? O que mudaria na sua vida se de fato essa notícia fosse verdade? Se descobrisse e provasse, não, nós achamos a sepultura, achamos ali vestígios, provas de que Jesus de fato não ressuscitou. O que mudaria na sua vida? Você continuaria frequentando cultos? Você continuaria se identificando como seguidor de Jesus? Irmãos, essas perguntas são muito importantes, muito relevantes, porque nós não estamos aqui reunidos apenas porque achamos interessante os ensinamentos de Jesus, apenas porque nós gostamos das suas lições morais, porque aquilo que ele ensinou é muito bom para a convivência da humanidade. Nós estamos aqui porque cremos na ressurreição de Jesus. E sem a ressurreição de Jesus, o evangelho todo cai, não se sustenta. Vamos abrir nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, e hoje nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Nós vamos ter 3 mensagens nesse capítulo, e a primeira vai do versículo 1 até o versículo 11, onde nós vamos meditar diretamente aqui na ressurreição de Jesus e já pensando nas aplicações para as nossas vidas. Diz assim a palavra do Senhor, acompanhe na sua Bíblia. Irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele, vocês também são salvos, se retiverem a palavra, assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo a Escritura. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto também por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim,
como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim vocês creram. Oremos, meus irmãos. Pai bendito, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor, na dependência do Senhor, pedindo que o Senhor nos dê a tua palavra, pedindo que o Senhor fale ao nosso coração. Pedimos que o Senhor nos dê clareza sobre as verdades bíblicas e nessa noite, principalmente sobre a ressurreição de Jesus. Nós pedimos, Pai, que essa palavra venha ao nosso coração e nos dê firmeza no Evangelho. É no nome do nosso Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Amados, esse tema é fundamental para a fé. Esse tema é indispensável para a nossa compreensão do Evangelho e para a nossa vida como um todo. Para as aplicações do Evangelho na nossa vida, para a confiança que nós temos no Senhor e a esperança que nós temos nele. Irmãos, eu quero dar só uma visão geral dessa carta que Paulo escreve e concentrar aqui nos versículos que eu li, mas eu quero que você entenda o que Paulo trata nessa carta e a importância que ele dá para o tema da ressurreição. Para você ter uma ideia, Paulo trata de problemas seríssimos nessa igreja. E você pode ver que do capítulo 1 até o capítulo 4, Paulo vai tratar das divisões que existiam ali naquela igreja. E ele vai tratar de vários aspectos dessas divisões e ele vai aplicar o evangelho na vida desses irmãos para tratar esse problema que estava acontecendo ali naquela igreja. Do capítulo 5 até o capítulo 7, Paulo vai tratar de questões relacionadas à imoralidade sexual que estava acontecendo ali naquela igreja. Imoralidade tanta que tinha um homem lá que estava tendo relações com a mulher do seu pai. E Paulo vai dizer, olha, isso é um absurdo tão grande e vocês estão tolerando. Coisa que nem lá fora as pessoas toleram, vocês estão tolerando. Existiam aqueles também que estavam se envolvendo em prostituição cultural, se envolvendo em imoralidades sexuais, e Paulo vai tratar essa questão. Do capítulo 8 até o capítulo 10, Paulo vai tratar sobre a questão de comidas sacrificadas a ídolos e a liberdade cristã. Como nós vamos lidar com essa questão? Paulo vai dar orientações, Paulo vai tratar desse ponto também. Dos capítulos 11 até o capítulo 14, Paulo vai tratar do encontro da igreja. E nesse contexto ele vai falar sobre a ceia do Senhor, ele vai falar sobre os dons espirituais. Capítulo 13 ele vai falar sobre o amor, o dom do amor, e vai concluir esse tema no capítulo 14, lidando com vários problemas, várias questões que a igreja enfrentava, e Paulo deu atenção a todas elas. Mas Paulo separa o capítulo 15, e aí nós temos um grande tratado sobre a questão da ressurreição. Esse era um problema que estava acontecendo ali, uma heresia estava chegando ali que negava o fato da ressurreição. Dizia-se que a ressurreição de fato não acontece, que mortos não ressuscitam. De todos os problemas que a igreja estava enfrentando, a confusão teológica sobre a ressurreição era a mais grave. Vários problemas acontecendo ali, vários pecados acontecendo no meio da igreja, mas nós sabemos que esse era o maior problema que a igreja estava enfrentando, a compreensão sobre a ressurreição de Cristo.
E aqui nós temos o maior tratado teológico sobre a ressurreição. Paulo vai tratar sobre a ressurreição de Cristo e a nossa ressurreição e como é o corpo da ressurreição. Paulo dá grande atenção a esse tema. Paulo usou 28 versículos para tratar do tema, pois não era um assunto periférico, e sim o fundamento do Evangelho. Sem a compreensão da ressurreição de Cristo, todo o Evangelho se perde. E Paulo vai demonstrar isso nessa exposição do capítulo 15. Qual era o problema? O problema é, não existe ressurreição dos mortos. Eles estavam, alguém chegou com esse ensino ali, esse ensino estava se espalhando no meio da igreja, a ideia de que não existe ressurreição dos mortos. E Paulo vai começar a ensinar e a argumentar que há ressurreição dos mortos. Cristo ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. E ele vai discorrer sobre esse tema. Paulo explica a ressurreição de Jesus como base para a ressurreição do crente, a prometida no Evangelho. Então é sobre isso, irmãos, que nós vamos lidar nessa noite. Nós vamos olhar primeiramente para a ressurreição de Cristo. E nós vamos olhar os versículos que já lemos nessa noite. Então, para começar o seu ensino sobre a ressurreição dos crentes, Paulo relata as evidências que confirmam a ressurreição de Jesus. E aí, ele vai tratar da seguinte forma. Ele vai falar sobre a igreja como testemunha dessa mensagem da ressurreição, as escrituras, as testemunhas oculares, o próprio apóstolo que viu o Senhor e a mensagem comum que era pregada naquele momento, naquele tempo e que os irmãos conheciam. Então, primeiro, irmãos, vamos olhar o que a igreja sabe, o que a igreja tinha como a ressurreição de Cristo ali. E isso é muito importante, as notícias que eu coloquei aqui, né, principalmente aquela frase final ali, que Jesus, na verdade, não ressuscitou. Isso vem de uma teologia liberal que diz assim, não, na verdade, Jesus não ressuscitou. Mas o seu ensino, o seu testemunho foi tão importante, tão impactante na vida das pessoas, que no coração das pessoas ele ressuscitou. Ele estava presente na vida das pessoas ali. Então elas ficaram tão impactadas que a presença de Jesus estava com eles. Mas esse ensino vem de uma teologia liberal que desfaz a verdade do Evangelho. E Paulo vai começar a argumentar aqui, mostrando que a ressurreição é um fato histórico. E é nisso que Paulo vai argumentar nesses primeiros versículos. A ressurreição de Jesus como um fato histórico. Primeiro, sobre a igreja. Aí nos versículos 1 e 2 diz assim, irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio deles, vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês. Paulo, em todos os lugares que ele passou, cada igreja que ele plantou, ele pregou essa mensagem, a mensagem do evangelho. Os irmãos conheciam a mensagem, eles ouviram tudo que Paulo ensinou, ouviram, outras igrejas que foram plantadas, ouviram a mensagem que veio dos apóstolos, e foi nessa mensagem que eles creram, foi nessa mensagem que eles firmaram a sua fé, e agora eles não poderiam voltar atrás, não poderiam negar qualquer ponto dessa mensagem. Então a igreja, ela carregava desde o seu início o testemunho do evangelho, que envolve a ressurreição de Cristo. E, como eu já falei em outros momentos aqui, irmãos,
não só aqui, mas em todas as suas cartas, Paulo vai sempre relembrar o Evangelho. Sempre lembrar cada problema que Paulo trata à luz da mensagem do Evangelho. Isso acontece nessa carta também. As Escrituras, e aí complementando a primeira parte aqui, ele diz, versículo 3 e versículo 4, antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Paulo aqui resume o Evangelho. E muitos teólogos dizem que esse resumo que Paulo dá aqui, que ele diz, eu entreguei para vocês o que eu recebi, ele está recitando talvez uma primeira confissão de fé da igreja, que nasce já bem no seu início ali. A confissão de fé de que Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou. É a primeira confissão de fé da igreja. E ela resume o Evangelho. O Evangelho declara essas verdades, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele morreu, então ele foi sepultado, mas ele também ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. Então os teólogos afirmam que Paulo está relembrando os irmãos, está relembrando que ele entregou aquilo que ele recebeu. Paulo se converte, e essa mensagem que ele recebe, e essa mensagem que ele prega, e essa mensagem que ele está relembrando os irmãos aqui. A morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. E ele fala que é segundo as Escrituras. Lembrando que as Escrituras, o Antigo Testamento, já anunciava o que ia acontecer com o Messias, com o Cristo, com o Salvador. Não era algo de toda uma novidade, mas já estava profetizado, já estava falado o que ia acontecer com o Senhor Jesus. Nós podemos ver esse relato em Atos capítulo 2, versículos de 22 até o versículo 28, eu vou lendo esses versículos aqui, que diz assim, isso aqui é a pregação de Pedro ali, e ele faz esse relato. A este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus. Porém, Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Porque Davi fala a respeito dele dizendo, eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso, o meu coração se alegra e a minha língua exulta. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, e me encherás da alegria da tua presença. E o texto continua, Pedro dizendo, irmãos, permita-me falar-lhes claramente a respeito do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou a corrupção. Deus ressuscitou este Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. Então, nós podemos ver nas Escrituras, podemos ver o que Pedro relata aqui, citando a Davi. Pedro vai dizer que Davi, ele falou isso num salmo, acho que Salmo 16, e ele diz que ele iria morrer, mas seu corpo não veria corrupção. Mas o fato é que o corpo de Davi sofreu corrupção.
o verme comeu ali a sua carne. Mas Pedro olha para esse texto e diz, na verdade, Davi era profeta. Ele falava a respeito do seu descendente. Ele estava falando, na verdade, a respeito do Messias, a respeito de Jesus. E é o que o versículo 31 e 32 diz aqui. Referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou a corrupção. Então, irmãos, o Antigo Testamento, as Escrituras já estavam prevendo, já estavam anunciando aquilo que ia acontecer com Jesus. Temos vários textos, podemos lembrar de Isaías capítulo 53, mas esse texto aqui, ele é muito mais específico e mostra não apenas o aspecto do sofrimento e da morte, mas também da ressurreição de Jesus, que não foi deixado na morte, que o seu corpo não sofreu decomposição ali na sepultura, mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. Deus Pai o ressuscitou. Deus ressuscitou este Jesus. Disto todos nós somos testemunhas. Pedro pregando, e pregando com grande ousadia ali. Ele afirma essa verdade na frente das autoridades que estavam ali diante dele, que Jesus foi ressuscitado. E todos os apóstolos vão afirmar essa verdade. E a igreja nasce e cresce afirmando a verdade da ressurreição de Jesus. Então, é um fato histórico que está sendo relatado aqui. Terceiro argumento aqui são as testemunhas oculares. Então tem o testemunho da igreja, da mensagem que foi pregada, tem o testemunho das escrituras que falam a respeito da ressurreição de Jesus, e temos também as testemunhas oculares, aqueles que viram o Cristo ressurreto. Versículo 5 até o versículo 7 diz, e apareceu a Cefas, que é Pedro, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Irmãos, há muitos teólogos liberais, historiadores, aqueles que questionam a ressurreição de Jesus, vão trazer aquele tipo de afirmação que eu fiz, que eu trouxe aqui para vocês já. Na verdade, Jesus não ressuscitou literalmente. Na verdade, ele ressuscitou no coração das pessoas. Tamanha foi a sua influência, tamanho foi o seu impacto na vida das pessoas. Mas aqui, nós temos Paulo citando testemunhas oculares. Paulo escreve essa carta aqui mais ou menos 15 a 20 anos depois da ressurreição de Jesus. E que o Paulo vai dizer aqui, vocês não acreditam na ressurreição de mortos? Vocês acham que mortos não ressuscitam? Temos testemunhas. Todos os apóstolos viram. Pedro foi o primeiro a ver. Todos os 12 viram. Temos o relato de que ele apareceu a mais de 500 pessoas de uma só vez. Alguns deles já morreram, mas a maioria estão vivos. Vão lá, conversem com eles, perguntem para eles. Eles viram o Cristo ressurreto, viram o Cristo ressuscitado. Paulo está dando aqui as evidências, e ele diz, depois foi visto também por Tiago, e mais tarde por todos os apóstolos. E algumas observações são importantes nesse momento, irmãos, porque muitos vão dizer assim, não, na verdade, foi uma armação. Os apóstolos ali, para continuarem aquela mensagem, para continuar aquilo que Jesus começou, eles entenderam assim, não, vamos fazer uma armação, vamos entrar em acordo aqui e dizer que Jesus ressuscitou. E eles inventaram toda essa história. Mas imagina, olhe para o cenário, olhe para as escrituras, veja o ambiente e perceba se de fato aqueles homens
tinham a disposição para algo nesse sentido. Porque você vai lembrar que, na verdade, eles não tinham nem expectativa da ressurreição de Jesus. Por exemplo, os discípulos não alimentavam uma expectativa da ressurreição de Jesus. O que aconteceu? Quando Jesus morreu, eles foram se esconder, eles ficaram reunidos, eles estavam ali, era na sexta-feira, eles guardaram o sábado, e no domingo eles estavam ali sem expectativa nenhuma. Sem nenhuma expectativa da ressurreição de Jesus. As mulheres foram terminar de preparar o corpo de Jesus sem nenhuma expectativa da ressurreição de Jesus. Você lembra o fato? Jesus morreu, era sexta-feira, estava no entardecer, antes de escurecer, porque já escureceu, já chegou o sábado, não pode trabalhar. José de Arimateia pede o corpo de Jesus e ele, junto com Nicodemos ali, vão ir rapidamente, vão sepultar Jesus. Enrolaram Jesus naqueles panos e sepultaram Jesus. E o corpo não foi bem preparado para a sepultura. Não colocaram todos os perfumes, não fizeram a limpeza adequada. Não pode trabalhar no sábado e o sábado chegou. As mulheres foram ali, passaram o sábado na expectativa da chegada do domingo, para ir lá, encontrar o corpo de Jesus, colocar os óleos, os perfumes, fazer a limpeza de forma adequada para concluir o trabalho de sepultamento. Elas não foram ali, vamos cedo, vamos rápido, porque vamos encontrar Jesus ressuscitado. Não era isso. Elas foram ali tristes, sem esperança, apenas para concluir um trabalho que deveria ser concluído para o sepultamento de Jesus. Não tinha nenhuma expectativa da ressurreição. E é nesse momento que elas são surpreendidas. O túmulo está vazio. Depois o Senhor aparece para elas ali. Depois aparece para todos os apóstolos. E temos vários relatos, pelo menos 18 relatos da aparição de Jesus ali durante os 40 dias. Então, é preciso fazer essas observações. Os discípulos no caminho de Emaús estavam decepcionados. Quando Jesus se encontra ali com eles, eles não reconhecem Jesus, e eles vão conversando, você não sabe o que aconteceu? Jesus morreu, hoje já é o terceiro dia, e a gente não sabe o que fazer da vida. Não sabe, a gente está aqui, a gente acreditou nisso, a gente agora está aqui sem rumo, sem direção. Era essa a situação que eles se encontravam ali. Mas quando Jesus conversa com eles, aquela palavra de Jesus aquece o coração. Ele começa a expor a Escritura, falando a respeito de si mesmo. Ele vai para a casa daqueles discípulos. Ele, no partir do pão ali, é reconhecido. E ali eles entendem, né? Era Jesus. Por isso ardia o nosso coração quando ele falava. Só depois do partir do pão, eles reconheceram que era Jesus que estava ali com eles. Mas esses homens não tinham expectativa. Então, como é que pessoas sem expectativa, pessoas que, na verdade, tinham aquele sentimento de decepção, que nós vamos fazer da vida agora, como é que esse povo ia armar esse complô, ia armar essa história para sustentar algo pelo que eles iam até morrer? Quando Jesus foi morto, todo mundo fugiu, todo mundo se escondeu. Ninguém queria morrer junto com Jesus ali. Mas agora, depois de ver o Cristo ressurreto, eles estão dispostos a morrer por causa de Jesus. Só vendo o Cristo ressurreto, para ter o encorajamento, para ter a confiança de que vale a pena seguir o caminho de Jesus. Vale a pena morrer por ele, porque também eles iriam ressuscitar como o Senhor ressuscitou. Então, a ressurreição de Jesus é um fato histórico. O túmulo está vazio. Temos testemunhas oculares. Se alguém naquele momento fosse argumentar que não existe ressurreição dos mortos, quando Paulo está diante das autoridades, é isso que ele vai demonstrar. O túmulo está vazio. Temos testemunhas oculares.
é um fato histórico a ressurreição do Senhor Jesus. Então, nós não estamos apenas crendo em algo que é uma possibilidade, crendo numa lenda. Nós não estamos crendo em algo que os seguidores de Jesus inventaram. Nós estamos seguindo uma verdade bíblica e histórica. Jesus Cristo ressuscitou. E é isso que faz toda a diferença nas nossas vidas. O próprio apóstolo Paulo, o quarto argumento dele aqui é que ele mesmo viu o Senhor. Irmãos, olha o que ele diz aqui. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Irmãos, lembre-se, Paulo era um perseguidor da igreja. Paulo olhou para os seguidores de Jesus e disse: esses homens estão pervertendo o conhecimento, a fé judaica, estão seguindo o homem que foi um impostor, estão seguindo o homem que já morreu, estão perdidos aí e eles devem ser parados. Paulo estava presente e consentiu na morte de Estevão. Paulo pegou autorização para ir e prender outros discípulos de Jesus em outras cidades. Mas quando Paulo está no caminho de Damasco, ele tem um encontro com o Cristo ressurreto. E a sua vida mudou ali. Isso está em Atos capítulo 9, versículos de 3 a 5. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Paulo tem um encontro com o Cristo ressurreto. E agora a sua vida vai mudar. Uma vez convertido, uma vez aquele homem que era perseguidor da igreja, que era um judeu zeloso na sua religião, agora ele encontra o Cristo ressurreto e ele passa por um tempo de estudo, um tempo de ministração do próprio Senhor, e ele começa a olhar o Antigo Testamento com outros olhos, segundo a verdade de Cristo. Ele começa a interpretar o Antigo Testamento e ele começa a perceber que agora tudo faz sentido em Cristo Jesus. Todo o seu entendimento, toda a sua teologia é transformada a partir da pessoa de Jesus Cristo. E agora tudo faz sentido e a sua pregação faz sentido em Cristo Jesus. Porque ele viu o Cristo ressurreto e a sua vida foi completamente mudada. Aquele que era perseguidor da igreja, agora ele é perseguido por causa de Cristo. Aquele que matou cristãos, agora ele sofre ameaças. Está sofrendo por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. Será que Paulo inventaria uma mentira dessas? Será que Paulo ia enfrentar tanto sofrimento por causa de uma mentira? Não, irmãos. Paulo viu o Senhor ressurreto. E no versículo 11 tem aí a mensagem comum. Versículo 11 ele conclui dizendo: portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim vocês creram. Ele está falando: seja eu, sejam os outros apóstolos. Nós pregamos essa verdade. Foi essa verdade que vocês ouviram. O Senhor Jesus Cristo morreu segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou segundo as Escrituras. É essa verdade que eu prego. É essa verdade que os demais apóstolos pregam. É a verdade comum que todos os apóstolos estavam pregando naquele momento, naquele tempo. E foi isso que transformou a vida do apóstolo Paulo. Caminhando, irmãos, para algumas aplicações importantíssimas aqui para nós. Vamos olhar algumas aplicações. Primeiro,
A morte é a maldição da queda, irmãos. Estamos falando sobre a morte de Jesus e sobre a ressurreição de Jesus. E devemos lembrar que a morte é a maldição da queda. Lá no início, lá no jardim, o Senhor avisou o homem. O Senhor avisou que eles não deveriam comer daquele fruto, porque o dia que eles comessem, eles iriam morrer. E eles comeram e morreram. Por causa daquele ato de desobediência veio a maldição e a morte como maldição. De forma que tudo nesse mundo foi afetado. Nós podemos olhar para hoje, para a nossa realidade, e pensar que cada pessoa que chora, cada pessoa doente, cada velório é uma lembrança da maldição da morte, da maldição que veio por causa da queda. Na madrugada de sábado, Nonato e eu estávamos indo levar a equipe de missionários da OIC para o aeroporto, e quando nós estávamos indo rumo à casa da irmã Jacira, onde eles estavam hospedados, passamos na frente do hospital, e na hora eu comentei com o irmão Nonato, eu disse, meu irmão, quanta gente aí, né, nesse hospital. E a gente não sabe nem o que eles estão passando, as situações que eles estão vivendo. Talvez naquela noite alguns morreram. Isso é uma lembrança para nós de que doença, choro, lágrima, dor, morte é a maldição da queda. É a maldição do pecado que alcançou o homem. Mas a ressurreição de Jesus é a vitória sobre a maldição da queda. Irmãos, quando o Senhor Jesus ressuscitou, foi um brado de vitória. Há esperança agora. Não estamos perdidos, porque a morte de Jesus é a vitória sobre a maldição. Porque Ele ressuscitou, agora há uma nova expectativa. Agora há esperança. Aqueles que estão em Cristo ressuscitarão num corpo semelhante ao dele, parecido com o dele, para uma nova vida, para viverem com ele eternamente no novo céu, na nova terra, onde não tem mais maldição, não tem doença, não tem lágrima, não tem choro, não tem luto, porque ele venceu, ele quebra a maldição da queda, do pecado, na sua ressurreição. E todo aquele que crer nele vai viver essa nova realidade com o Senhor Jesus Cristo. Não perca isso de vista. Segunda aplicação aqui, a ressurreição de Cristo é o fundamento de uma fé operante. A ressurreição de Cristo é o fundamento de uma fé operante. No versículo 8 e 9, aí no capítulo 15, Paulo dá o seu testemunho. Ele diz, por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. E aí ele diz, porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. O que Paulo está dizendo aqui é, eu vi o Cristo ressurreto. Por isso, eu me esforço, por isso eu trabalho, por isso eu trabalhei mais do que todos eles. Mas Paulo não fica orgulhoso, Paulo é humilde, ele diz, mas foi a graça de Deus comigo. Foi por causa da graça que eu vi o Cristo ressurreto, que eu fui alcançado, que eu fui transformado. E porque Ele ressuscitou e eu vi ressuscitado, eu tenho essa convicção, eu tenho essa certeza, por isso eu trabalho mais do que todos eles. Por isso eu me entrego. Paulo sofreu perseguição,
Paulo passou por vários perigos. Paulo sofreu as piores, irmãos. Ameaças, naufrágios, todo tipo de dor, todo tipo de sofrimento. Mas Paulo permaneceu firme numa verdade, numa convicção. Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou. E por causa da sua ressurreição, eu me entrego a esse trabalho, eu me dedico a esse trabalho, porque eu sei que não é em vão. Eu sei das promessas do Senhor. Então, por isso, ele se entregou completamente ao trabalho, ao ministério. E a pergunta que fica aqui para nós, irmãos, é: qual é a firmeza da nossa convicção? Alguns podem olhar para aquela notícia que eu inventei aqui, coloquei no primeiro slide, e dizer: Jesus não ressuscitou, mas o ensino dele foi bom, né? Vamos ter culto domingo. Não, irmãos. Se Jesus não ressuscitou, não tem culto domingo. Tem o que fazer. Nós vamos falar mais sobre isso na semana que vem. Se Cristo não ressuscitou, perdeu-se o evangelho. Não tem esperança, não tem nada depois da sepultura. Se Cristo não ressuscitou, não adianta ficar com lições morais. Não adianta. Uma boa educação seria suficiente. Mas Cristo ressuscitou. Por isso nós temos motivos para cantar, para adorar, para nos alegrar. E por mais que agora estejamos sofrendo ainda efeitos da queda, por mais que agora você tenha dor, por mais que agora você tenha que se despedir de pessoas tão queridas, por mais que agora você vai chegando aí às vezes muito mais cedo, né? Mas vai chegando nos 40, nos 50, nos 60, é dor para todo lado. Às vezes é muito pior, é um diagnóstico terrível. Por mais que passemos por tudo isso, Cristo ressuscitou. Nós também vamos ressuscitar. Então agora é hora de dedicação, de entrega, baseado nessa convicção. Não podemos, irmãos, passar os nossos dias de braços cruzados. Não podemos levar a nossa vida, popularmente falando, né, no banho-maria. Nós temos que avançar, nós temos que nos dedicar, nós temos que nos entregar muito mais, porque Cristo ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo a Escritura. Grupo de louvor.